gente, então hoje nós vamos falar um pouco sobre o homicídio qualificado. A previsão legal desse crime, ela está no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. E lá diz o seguinte: se o agente matar alguém, a pena é de reclusão de 12 a 30 anos. Porém, o agente precisa cometer isso de formas e motivos e também através de certas circunstâncias que são consideradas as mais graves pelo legislador. Mas eu gosto de ensinar essa matéria falando dos 7 piores vilões assassinos da nossa legislação penal. Só relembrando, gente, o crime, quando é qualificado, significa que esse é um crime com pena própria, ou seja, é um tipo penal isolado e não uma variante do homicídio simples. Eu sempre ressalto isso porque muita gente confunde a qualificadora com agravante e também com causas de aumento, que são institutos penais muito diferentes, Lembrando, por fim, que esse crime só pode ser doloso contra a vida e que ele é julgado no tribunal do júri. Como eu disse, eu gosto de explicar sobre homicídio qualificado, falando sobre os 7 vilões, ou seja, os 7 ou 8, a depender do caso, figuras que se manifestam nesse tipo de crime, Essa é uma forma didática e simples para que o aluno não esqueça a matéria, principalmente o pessoal que está treinando aí para o exame da ordem, estudando para o exame da ordem ou estudando para o concurso público. Então vamos lá, gente, vamos ao primeiro vilão. O primeiro vilão é o assassino mercenário, O assassino mercenário muitas das vezes tem um parceiro, que é o chamado de mandante torpe. Essa é a primeira qualificadora. E tem a ver com o quê? Tem a ver com dinheiro e com motivo. No caso, o motivo torpe, Ou seja, o homicídio será qualificado quando o assassino assim agir porque foi pago ou porque recebeu uma promessa de recompensa. Por isso que eu chamo esse primeiro vilão de mercenário. Mas quem manda matar, e paga por isso, também responde se o motivo, o motivo desse assassinato for um motivo torpe. Ou seja, se for em razão de algo abjeto, de algo desprezível, imoral. E aqui cabe um detalhe interessantíssimo no meu entender. É que, eventualmente, o mandante pode não ser um vilão. Isso mesmo, pode ser que o mandante não seja um mandante torpe, porque, eventualmente, o seu motivo pode ter outra natureza, como, por exemplo, um motivo de relevante valor moral. Eu expliquei em outro vídeo que existe um tipo de homicídio chamado de homicídio privilegiado, que ocorre quando o homicida pratica o crime impelido por motivo de relevante valor social ou relevante valor moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. E que nessa hipótese, o juiz ele poderá reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, gente, veja como isso é interessante. Eu digo isso porque, afinal, nós estamos aqui diante de um homicídio em que o mercenário, ou seja, aquele que recebeu o dinheiro, ele poderá responder pela qualificadora. Mas, eventualmente, o mandante poderá responder por homicídio privilegiado, se o motivo não for torpe. Olha que interessante. Então, por exemplo, se o mandante contratar um assassino para matar o estuprador da filha, seria, em tese, um motivo de relevante valor moral. Portanto, um responderia por homicídio qualificado, enquanto o outro que mandou responderia, eventualmente, por homicídio privilegiado. Mas, continuando a lista de vilões, o segundo homicida é o homicida babaca. Sim, babaca, isso mesmo. Eu denominei assim porque se trata daquela pessoa que mata a outra por um motivo fútil, isto é, um motivo bobo, que não tem proporcionalidade. Algo do tipo, matar o outro porque a vítima olhou para a mulher dele, ou por causa de uma discussão em razão do resultado de uma partida de futebol e coisas do tipo, O terceiro vilão é o psicopata cruel, e não foi à toa que ele ganhou esse nome na lista, Eu chamo de psicopata cruel em razão dos meios que se utiliza para matar outra pessoa. Aqui meios seriam esses? Os mais cruéis: uso de fogos, veneno, asfixia, explosivo, tortura ou qualquer outro meio insidioso cruel ou de que possa resultar inclusive perigo comum. O quarto homicida é o crocodilo. É aquele homicida que, para matar, lança a mão da dissimulação, que chora lágrimas de crocodilo, ou seja, que usa pela traição, Ele é traiçoeiro, ele faz uso da emboscada ou de qualquer recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. O quinto assassino é o queimador de arquivo. Ele mata para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Quem conhece aquela série Breaking Bad, talvez lembre de uma cena em que o White está no deserto praticando uma operação ilegal de tráfico de drogas e de repente surge um menininho de bicicleta. No final, o menino é morto e seu corpo é derretido em um barril, num barril cheio de ácido. Esse é um exemplo de um homicídio qualificado, que nesse caso ainda incidiria uma causa de aumento porque a vítima era menor de 14 anos e possivelmente também haveria o concurso de crime por conta da destruição do cadáver, que também é crime.
O sexto homicida é o macho covarde, né? Ou seja, é aquele que pratica feminicídio. Mata uma mulher por razões da condição do sexo feminino. Já expliquei em outro vídeo que o feminicídio é o homicídio cometido contra a mulher e motivado por violência doméstica ou discriminação de gênero. Então, o feminicídio ele difere do femicídio, que significa praticar um homicídio contra uma mulher, ou seja, a vítima é uma mulher, mas não está vinculada aí à questão do gênero, ok? O sétimo e último da lista é o homicida palhaço armado, ou também chamado de coringa. Quem é do meio policial vai entender por que eu chamei desse jeito, né? Para quem não sabe, gente, eu chamei de coringa o sétimo homicida por causa da tatuagem de palhaço armado, cujo significado é justamente homicida ou matador de policial. Algo que, aliás, gente, é preciso ter muito cuidado, tanto por parte da polícia, para não sair presumindo o que não devia em alguma abordagem policial, quanto, né, de alguns desavisados, porque não sabem disso e acabam desenhando aquela coisa horrível no corpo e depois acaba sendo taxado ali de homicida. Eu odeio palhaço desde quando eu era criança. Portanto, coringa ou palhaço armado é o homicida de policial. Mais especificamente falando, é o assassino de autoridade ou de agente, daqueles agentes que estão descritos lá no artigo 142 e 144 da Constituição Federal, bem como também dos integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública. E, é claro, tudo isso ocorrendo no exercício da função ou em decorrência dela. E pratica o crime contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, né, desses agentes policiais, dessas pessoas que estão previstas no artigo 142 e 144 da Constituição Federal. E é claro que esse assassinato tem que ocorrer em função dessa condição, ou seja, porque era um parente consanguíneo em terceiro grau de um desses agentes públicos. Então, fazendo um briefing da nossa lista das piores figuras homicidas, ou seja, aqueles que cometem um homicídio qualificado, nós temos o mercenário e seu amigo mandante torpe, o babaca, o psicopata cruel, o crocodilo, o queimador de arquivo, o macho covarde e, por fim, o palhaço armado ou coringa. Alguém poderia me perguntar, né? Alguém já me perguntou, Alexandre, pode o homicida incorporar mais de um desses perfis? A resposta é sim. Tecnicamente falando, pode haver no mesmo homicídio mais de uma qualificadora. Ou seja, o cara tanto pode ser um homicida babaca, né, quanto crocodilo ao mesmo tempo, ou pode ser um macho covarde e psicopata cruel. Daí é que vem aquela ideia de homicídio duplamente qualificado ou triplamente qualificado, que, tecnicamente falando, é equivocada. Pois, na verdade, gente, basta a incidência de apenas uma qualificadora e pronto, o homicídio será qualificado. Quando existirem duas qualificadoras ou mais, né, uma será usada para qualificar o crime e a outra como agravante genérica, se for cabível, né, ou circunstância judicial desfavorável. Outro ponto importante é saber que existem qualificadoras que são consideradas objetivas e outras que são consideradas subjetivas. Explicando melhor a diferença entre qualificadora subjetiva e objetiva, o que eu devo dizer é o seguinte: a natureza será subjetiva quando as qualificadoras elas se remetem aos fins, aos motivos pelos quais o agente cometeu, ou seja, os motivos pelos quais o assassino cometeu o crime, né? Por exemplo, motivo torpe, motivo fútil. Lembra lá do mandante torpe, do assassino babaca? Pois é. Porém, quando eles se remetem ao modo ou ao meio utilizado pelo criminoso, pelo assassino, né, lá para cometer o crime, então ela será considerada uma qualificadora de natureza objetiva. E aqui eu chamo a atenção para o perfil do crocodilo e para o macho covarde. No caso do assassino crocodilo, que é aquele que, para matar, lança a mão da traição, da dissimulação, que faz uso de emboscada, ou de qualquer outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, essa qualificadora é, na verdade, objetiva. De um modo geral, ela é objetiva. Mas, especificamente falando no caso da traição, que está incluída dentro das hipóteses dessa qualificadora objetiva, a traição é uma exceção e tem natureza subjetiva. E faz todo sentido, porque, afinal de contas, a confiança é algo realmente subjetivo. Quanto ao macho covarde, aquele que pratica o feminicídio, existem duas correntes que falam disso. Mas o que é importante para você que está fazendo o exame da ordem, fazendo concurso público? O STJ já entendeu que o feminicídio, e já entendeu mais de uma vez, tem natureza objetiva. Isso mesmo, o feminicídio para o STJ é uma qualificadora objetiva e não subjetiva. Entendendo ser o feminicídio de natureza objetiva, ele refere-se aos meios e aos modos de execução.
e, portanto, há possibilidade de cumular o feminicídio com as outras demais qualificadoras de natureza subjetiva e objetiva presentes no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Por exemplo, você cumular o feminicídio com um motivo fútil. Eu gostaria de deixar aqui um modesto parecer no sentido de que, particularmente, eu ouso divergir do STJ, né? Porque se violência doméstica e familiar é baseada no gênero, então eu entendo que isso por si só traz a ideia de que se a violência é cometida em razão de a vítima ser a mulher, né, ou seja, esse é o motivo, né, aparentemente isso remete a uma natureza subjetiva e não objetiva, como a Corte Superior tem entendido. Mas, enfim, para quem está estudando, fica a dica. O STJ entende que o feminicídio é uma qualificadora objetiva, né? E o homicídio familiar, tipo irmão que mata irmão, qualifica o crime? A resposta é não. E, neste caso, incidirá uma agravante genérica, mas não qualifica o homicídio só por isso.